A torcida tricolor, passando aqui para conversar um pouco com vocês sobre o resultado ontem do Bahia, o nosso esquadrão de aço e o América Mineiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. E não deixando de falar do treinador do Bahia. Eu ontem, vi o Bahia muito mais leve, realmente, contra o América Mineiro, dois laterais muito bons, tanto o Camilo quanto o Gilberto, o meio de campo mais solto, com o Cauli jogando na função dele, que ele é um bom jogador quando ele joga naquela posição. O Everaldo, apesar da gente saber que é difícil ele fazer gol, perdeu 3, fez 1, mas a gente vê ele se movimentando mais, o Ademir correndo muito pela direita, cruzando muitas bolas, de qualquer jeito, eu acho que ele fecha o olho para cruzar, porque ele não consegue cruzar uma bola que na cabeça do jogador, do ataque do Bahia, de um atacante, não consegue. E falar em cabeça de jogador, vocês sabem quando foi que o Bahia fez um gol de cabeça no escanteio? A gente não consegue, parece que não treina, Quando eu tenho escanteio a favor do Bahia, eu nem ligo, porque sei que não é gol. É impressionante isso. E tomamos um gol em uma falha grotesca do Vitor Hugo. Depois da polêmica que ele brigou com o Paiva, que eu também não sei se foi verdade ou não, eu sei que ele voltou e foi titular, mas veio para aqui com a fama de grande jogador, mas até agora ele não disse realmente que essa fama é verdadeira. Mas de qualquer jeito, apesar de termos enfrentado o pior time do Campeonato Brasileiro, apesar de termos enfrentado o lanterna do Campeonato Brasileiro, a gente percebeu que nas mudanças de pessoas, dentro do campo, na mudança de jogadores, o Bahia deu uma qualidade naquilo que a gente espera que seja uma constante a partir de agora. Porque a gente não pode simplesmente achar que o Bahia foi perfeito contra o pior time do Campeonato Brasileiro. Não foi. Não foi. O time não tem organização. O time não tem organização. Apesar de você ver jogadores como Cauli, como Tassiano, como Rezende, que jogou muito bem, o Canu, que joga muito bem, os dois laterais, ver jogadores que tiveram um desempenho melhor do que das outras vezes, a gente não vê o dedo tático do técnico. Não vê. A gente não vê o Bahia com um esquema tático definido, a gente não vê o Bahia com a ideia de jogo definida, não vê, e o técnico diz que tem. Agora, senhor Renato Paiva, falando de você, deixe de ser grosseiro, deixe de ser bruto, arrogante. Você é técnico de um time de massa. A sua entrevista ontem eu ouvi, depois de muitas que eu não consigo ouvir, eu vi ontem. Que entrevista ridícula. O senhor estava nervoso? Se o senhor toma remédio, eu não sei. Se toma remédio, o senhor não deve ter tomado. Não sei, senhor. Não sei. O senhor estava nervoso? Respondeu mal aos jornalistas? Senhor Renato Paiva, o jornalista está ali para aquilo. Ele está ali para lhe perguntar.
O senhor tem a obrigação de responder. Se o senhor não quer responder, não vá para a coletiva. Bote outra pessoa para dar uma coletiva, não o senhor. O Marinho Júnior ele faz uma pergunta sobre a evolução do time ontem. Se o senhor acredita que a evolução do time foi por causa das mudanças de jogadores, né? E o senhor ficou alucinado com essa pergunta, porque falou, não vou lhe responder. Claro que foi, senhor Renato Paiva. O Ratão melhorou na frente, o Caulinho na posição dele joga melhor, o Rezende naquela posição que o senhor botou onde ele joga melhor, né, a posição dele. O Tassiano mais solto ali no meio campo também. E os dois laterais. O senhor precisa parar de inventar. Agora, não precisa ser grosseiro. Não precisa ser grosseiro, ficar fazendo uma entrevista. Ninguém aguenta mais isso. Basta qualquer repórter lhe fazer uma pergunta que o senhor não gosta para o senhor sair com 4 pedras na mão. Senhor Renato Paiva, ninguém quer falar mal da pessoa Renato Paiva. Ninguém quer dizer que o senhor é A, ou B ou C. Não é o Renato Paiva que está em jogo. É o técnico Renato Paiva. Não é a sua pessoa que a torcida é contra, que os jornalistas são contra, que a maioria do jornalista na imprensa do Brasil inteiro e praticamente a maioria do torcedor do Bahia é contra. Não é. Ninguém tem nada contra o senhor, não. Ninguém tem nada contra Renato Paiva. Eu não tenho. Se eu lhe ver na rua, se eu passar na rua, eu vou lhe cumprimentar, vou apertar a sua mão e vou dizer assim ao senhor: Renato Paiva, se o senhor não puder melhorar, vai embora. Mas não vou lhe ofender, não vou lhe maltratar, não vou lhe agredir, nada. Porque o meu problema com o senhor é o técnico. É o técnico. Eu acho o senhor fraco. Eu acho que o senhor é fraco. Aí o senhor pega na entrevista, o senhor viu que os jogadores foram me cumprimentar? Claro! Foram dar uma moral ao senhor por causa da torcida que estava pedindo para o senhor sair, por causa das faixas. Fizeram um ato digno até. Ato digno. E olha, veja coisa do senhor, viu, Renato Paiva? Os jogadores gostam do senhor. Os jogadores gostam do senhor. Mas o senhor é fraco como técnico. É fraco. O senhor não tem, eu acho, o senhor não tem condição profissional, competência profissional para comandar o Bahia. Não tem. O senhor precisa pegar mais vários times aí para chegar no nível de técnico do Bahia. O senhor fala citado aqui nessa cadeira, todo técnico é massacrado. Quando não presta em termos de conduta durante o Bahia. Durante o ser técnico do Bahia. Quando o técnico é fraco. Quando o técnico leva 18 jogos e ganha uma partida. E o pior, senhor Renato Paiva, o senhor leva 18 jogos e só ganha uma partida, agora 2, né? E o senhor acha que a torcida tem que ficar calada. O senhor acha que a torcida tem que ficar batendo palmas. O senhor quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Comece a ganhar. Comece a mudar essa história aí. Saia de perto da zona de rebaixamento. O senhor vai ser aplaudido, eu tenho certeza absoluta disso. Mas não adianta ser arrogante. Não adianta, senhor Renato Paiva. Para que isso? Quer dar entrevista? Vá lá para a bancada e responda as perguntas dos jornalistas, dos radialistas que estão ali. Mas não seja grosseiro, não.
É feio. Muita gente ouve sua entrevista. Todo mundo está criticando hoje, sabia? O senhor diz que não tem rede social, que o seu assessor de imprensa que dá informação, mande um zap para ele, pergunte assim, qual a repercussão da minha entrevista? O senhor vai ver. Eu digo aqui nos meus comentários o seguinte, o senhor é inteligente, o senhor fala muito bem, se expressa bem, entendeu? Mas o senhor como técnico é fraco. É fraco. Eu não sei porque o City está apostando no senhor. Aí o senhor, ontem na entrevista, o senhor diz assim, Cicinho quer um... Ô, senhor Renato Paiva, ele pode ter sido um bom jogador. O senhor viu o que ele fez ontem, que é sozinho. Errou tudo. Não é um bom jogador, pode até ser, não conhecia Cicinho. Pode até ser, mas não dá. No momento, o futebol dele está, pequenininho. Aí o senhor vê Gilberto jogar e vê Cicinho jogar e aí tenha paciência. Tenha paciência. Mas eu vou torcer, viu, senhor Renato Paiva, que o Bahia faça um belo jogo lá em Belo Horizonte e traga um resultado positivo. Vou torcer sempre a favor do Bahia. E vou dizer uma coisa ao senhor, se o Bahia começar a triunfar, eu vou ser um dos primeiros a chegar aqui e vou lhe elogiar. Se o senhor mudar a característica do Bahia jogar, eu vou lhe elogiar. Mas com certeza eu vou lhe elogiar. Porque eu não tenho nada contra o senhor, não. Nada. O que eu tenho contra é contra o Bahia com um investimento desse, de mais de 100 milhões, ficar na zona de rebaixamento e 18 jogos ganhar 2. É isso que eu sou contra. Ok, torcida tricolor, um grande abraço, até outra oportunidade, se Deus quiser, e vamos esperar que domingo a gente faça uma bela apresentação lá em Belo Horizonte. Como disse Cauli ontem, pode ser a virada da chave. Deus ajude que seja. Até lá, um abraço para todos.